Bom, pessoal, vamos lá para a terceira parte, né? Parte 2 do sistema Terra-Lua, onde a gente vai agora falar sobre a Lua, né? E como corpo físico um pouquinho e focar um pouco mais na questão dinâmica da Lua, né? Sobretudo fases da Lua, marés e eclipses que são de nosso interesse. A apresentação então aí está focada, né, para esses 6 tópicos, que são os tópicos referentes à Lua lá na apostila. Tá? Então, basicamente, vamos falar um pouquinho sobre a parte física, os parte de movimentos, né, da Lua, rotação, translação, órbita. Falar que isso leva perdão, às fases da Lua, forças de maré e também a questão dos eclipses, né, do Sol e da Lua, que são importantes na parte de astronomia. Ok, bom, nós vamos começar aqui com uma questão, né, que é sobre uma discussão, né, que tem na literatura, que não é muito visível, né, assim, de modo geral, para o grande público, que é sobre o sistema Terra-Lua. Né? Esse é um sistema dentro do sistema solar, e a gente vai ver isso no módulo 7, né, no qual o satélite é muito grande, né, em termos de tamanho e massa com relação ao planeta, né, se a gente fizer comparativo com os outros satélites do sistema solar. Né. A gente até pode questionar mesmo se a Terra e Lua não é, na verdade, um planeta duplo. Né. Tá? Dado que o tamanho da Lua, apesar de pequeno, assim, né, numa primeira visão, que a gente tem como está esse GIF comparativo, né, aqui à esquerda, né, mostrando a Terra girando, a Lua girando e tal, mas de fato a Lua tem cerca de 25%, né, um quarto do raio da Terra, e em termos de massa, aí sim ela é um pouco menor, né, assim, 1,81 da massa da Terra, mas ainda assim está dentro de uma proporção percentual. Né? Para fins comparativos aqui, né, do que a gente vê numa lua cheia, por exemplo, tá? Eu coloquei aqui o mapa de Minas Gerais, aí, né, só para ter uma alusão, né, do tamanho da lua com relação assim, a uma extensão conhecida. Né? Então, tipicamente aí esses mares, né, que são regiões que a gente vai ver depois, né, são regiões de derramamento basáltico na Lua, né, chamados de mares, mas de mar não tem nada, né? Foi mar de lava há muito tempo atrás, é tipicamente aí do tamanho do estado de Minas Gerais. Tá? Bom, em termos de estrutura interna, né, a Lua tem lá as suas camadas, que em certa forma lembra aí, né, a estruturação da Terra, mas essas camadas elas têm ali tamanhos bem diferentes, né, com relação ao que acontece na Terra. Né? De modo geral, a maior parte da massa da Lua, né, e a maior parte do volume da Lua é de fato sólido. Tá? Então a Lua tem ali um núcleo interno, né, pequeno, aí, com um raio de 240 quilômetros, tá? Mais ou menos da mesma forma como é o núcleo da Terra. Tá? Também uma liga de ferro e níquel, né? Com uma temperatura menor, mas com uma densidade muito próxima do que acontece na Terra. Tá? Ela tem um núcleo externo, também como acontece na Terra, liquefeito, né? Okay? Só que obviamente o tamanho da camada é bem menor, né, se comparado com o da Terra. E a última parte liquefeita dela, né, o manto fluido, como acontece na Terra também, só que esse manto fluido ele é muito pequeno. Né? Na Terra ele ocupa a maior parte do volume e tem a maior parte da massa do planeta, mas aqui não. Na Lua, esse manto fluido é extremamente pequeno. E apesar dessa estruturação ser parecida, né, a Lua não vai apresentar essa mesma fenomenologia de formação de campo magnético que tem na Terra, por 2 motivos. Primeiro, que esse núcleo externo ele é bem menor, né, do que acontece na Terra, mesmo comparativamente ao raio da Lua. E a rotação da Lua é muito lenta, né, para fazer aqueles efeitos de Coriolis que vão gerar as correntes, né,
que gerariam depois o campo magnético. Então, o pouco campo magnético que se mede na Lua, né, são coisas possivelmente restantes, um campo magnético residual de um passado, né, onde a Lua era ainda mais fluida, né, na sua parte interna. Tá? Não existe um campo poloidal na Lua, existem remanescentes de campo muito fracos, né, aqui e ali, que provavelmente são remanescentes de um campo magnético poloidal passado. Depois desse manto fluido, nós temos aqui um manto cristalizado, que é sólido, tá? A parte solidificada, né? Essa parte solidificada também, como na Terra, né, feita principalmente de óxidos, mas você tem aqui um conjunto de rochas um pouco mais pesadas, com elementos mais de massa atômica maior, mais junto, né, da fronteira aqui com o manto fluido. Tá? Então, houve uma diferenciação nessa cristalização do manto, né, de modo que a densidade cresce na direção do centro da Lua. Tá? Então, assim, já vamos dizer em termos de atividade, né, interna, assim como a Terra apresenta, né, aquela atividade de tectonismo e vulcanismo, né, que geram inclusive os terremotos, né, e tal, a Lua não vai ter esse equivalente, tá? Ela não tem essa atividade interna, né, mudando a sua crosta, tá? Então, tipicamente, a crosta da Lua, além de ser um pouco mais espessa que a crosta da Terra, né, relativamente pelo raio, ela não se alterou significativamente nos últimos 2 bilhões de anos, basicamente. Nessas últimas erupções na superfície que formaram os mares, né, com lava basáltica, são tipicamente dessa idade, 2 bilhões até 3,5 bilhões de anos atrás. Né? Então, durante 1,5 bilhão de anos, entre 3,5 e 2 bilhões de anos atrás, a Lua apresentou alguma atividade intensa, né, ainda de derramamento basáltico, né, na sua superfície, mas depois disso não houve mais alterações. Tá? A Lua também não tem água líquida, né, na sua superfície, nem atmosfera, né? Então, isso faz ali com que a superfície da Lua, né, de certa forma, apresente, né, uma configuração estável aí nos últimos 2 bilhões de anos. Tá? Essa superfície, né, ela tem aspectos distintos, né? Depois nós vamos comentar por quê, mas a Lua ela tem sincronismo, rotação, translação, de modo que ela sempre exibe o mesmo hemisfério, né, para a Terra. Tá? Então, no hemisfério voltado para a Terra, nós temos essa configuração aqui à esquerda, né, típica. Tá? Esses terrenos mais escuros são terrenos mais recentes, de derramamentos basálticos, entre 3,5 e 2 bilhões de anos atrás. E as partes aqui onde a gente tem uma grande quantidade, né, grande densidade de crateras, são terrenos mais antigos, né, datados aí basicamente do início do sistema solar, né, 4 bilhões de anos para cima. No hemisfério oposto à Terra, a gente tem aqui uma configuração que praticamente não apresenta, né, esses terrenos de derramamento basáltico. É um ou outro aqui que aparece, menor. Tá? De modo geral, é um terreno bem mais antigo e mais, pelo número, né, de crateras que a gente observa distribuídos nesse hemisfério oposto. Tá? E isso tem a ver, sim, com o sincronismo, né, e a distribuição de massa em função das forças de maré no sistema Terra-Lua, que a gente já vai comentar depois. Então, assim, aqui, né, estaria aí o mesmo que a imagem anterior, mas aqui colocados por tipos de terreno, né? Existem vários tipos de terreno, aí essas cores diferentes indicam terrenos diferentes e de idades diferentes, mas de modo geral esses terrenos mais vermelhos são mais recentes, né? Tá? E os terrenos mais azuis e bege são terrenos mais antigos, tá? De modo geral.
Bom, a formação da Lua, né, existe 4 hipóteses, né, para a formação da Lua. Não tem, ainda não virou teoria, né, porque é difícil comprovar esse tipo de coisa. Mas de modo geral existe 4 hipóteses, né? Elas são a hipótese é, de um planeta um pouco maior do que a Terra, né, formado com uma taxa de rotação muito alta, e isso fez, né, ele ainda sendo fluido, perder um pouco de material por rotação, que ficou em órbita e formou a Lua, né? Então seria a hipótese de acréscimo. Nós temos a hipótese de captura não catastrófica, né, que seria a Terra já está formada, passa a Lua próxima, né, ainda lá no início do Sistema Solar, e ela é capturada, né? Essa hipótese é complicada porque, a princípio, de explicar, né, da captura não catastrófica, né, porque você precisa, numa captura, dissipar a energia cinética, né, dos dois corpos associados a quase colisão, né? Então, sem uma forma de dissipação eficiente é difícil, você não consegue uma captura com 2 corpos desse tamanho envolvidos, né? A primeira hipótese de acréscimo ela é complicada porque você não tem como explicar essa alta taxa de rotação da Terra no seu início, tá? Dada a configuração do sistema solar, né, no seu período de formação. A última hipótese seria a terceira hipótese, perdão, né, seria a hipótese de formação autóctone, né, ou seja, Terra e Lua já se formaram como um sistema duplo, tá? Mas aí você teria dificuldade de explicar as diferenças que tem, né, no sistema, tá? Porque a princípio, se eles se formaram juntos, eles têm que ter se formado do mesmo material, deveriam ter aí a mesma constituição, e não é o que exatamente a gente observa. E tem a última hipótese, que é a mais aceita, que é a hipótese, né, da captura catastrófica, né? Ou seja, houve um impacto, né, de um corpo mais ou menos do que hoje seria o Marte, né, com a Terra, ainda na época, né, bem no início do Sistema Solar, nos primeiros 50 milhões de anos. Então, tanto esse corpo quanto a Terra ainda eram basicamente fluidos, né, não eram sólidos, não tinham partes sólidas. Talvez o núcleo da Terra já tivesse parcialmente formado. E aí houve essa colisão, né? Essa colisão é uma colisão inelástica, né? Porque ambos estavam fluidos, né? A maior parte desse corpo menor foi destruído ou né, incorporado à Terra, e os fragmentos, né, restantes ficaram em órbita da Terra e depois foram se acumulando, né, ao longo da órbita e formando, se agregando para formar a Lua, tá? Essa é a hipótese mais aceita. Ela consegue explicar algumas semelhanças, né, entre a Terra e a Lua, né, porque afinal de contas houve troca de material nessa colisão. E ela conseguiria explicar também aí coisas relativas à dinâmica do sistema, né? Então, e também possibilitar a captura do corpo, né? Que seria mais plausível, tá? Eu vou passar então 2 filmes aqui para a gente entender essa captura direitinho, tá? Só um minuto.
Bom, pessoal, esse vídeo então ele centra, né, basicamente aqui na parte referente à formação do sistema Terra-Lua em si, né, já numa situação em que os planetas já estavam mais ou menos formados, né? Ele fala ali em 20 planetas, mas isso aí é uma média das simulações, né? Possivelmente sim, o sistema solar no seu início tinha uma quantidade maior de planetas rochosos, principalmente pequenos, né? Que foram se perdendo aos poucos, né? Alguns caíram no Sol, outros foram extinguidos do sistema solar e outros simplesmente colidiram com os planetas maiores, né? Eu vou passar um segundo vídeo aí que mostra sobre a perspectiva da formação da Terra em si, né? Desde o início até ali a formação, né? O início da formação do sistema Terra-Lua, incluindo a colisão com Theia, tá? Só um minuto. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne. Die Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann euch blenden. Wenn sie aus den Fäusten bricht, legt sie Eis auf das Gesicht. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne.
Esses dois filmes, né, dão aqui uma ideia. Claro que é bacana, é bonitinho e tal, mas é uma ideia, né, de como a coisa aconteceu. A gente não tem assim uma prova cabal, né, de que a coisa tenha se processado dessa maneira e de que de fato essa hipótese é a verdadeira. Ela é a mais aceita hoje em dia porque a que é mais plausível fisicamente, né, e também em função do que se observa hoje, né, tanto na distribuição de massas e distâncias e dinâmica do sistema, quanto na questão da composição, né, da Lua e da Terra. Tá? Bom, a Lua, né, agora já falando da parte de movimentação, ela apresenta aí o chamado movimento girossíncrono. Né? O que é o movimento girossíncrono? Ele é um movimento no qual o período de rotação é exatamente igual ao período de translação. Tá? Isso não acontece só no sistema Terra-Lua, depois nós vamos ver na parte de mecânica celeste que isso está sujeito aí, né, à ação das forças de maré. Tá? A gente já vai comentar isso aqui agora, obviamente, porque precisa, mas depois a gente vai voltar à tona com isso, né, porque o movimento girossíncrono é muito comum no sistema solar, né, principalmente os satélites dos planetas gigantes, né, pelo menos os mais próximos, todos eles têm movimento girossíncrono, né, por conta do travamento de maré mesmo. Esse travamento que a gente chama, né, é uma ação dinâmica, tá, da força gravitacional, depois a gente vai explicitar. Mas o fato importante, né, do movimento girossíncrono faz com que o satélite, né, exiba sempre a mesma face para o planeta. Né? No caso da Lua, isso é bem claro. Tá? Se você tiver a paciência de observar a Lua por alguns dias, você vai ver que ela sempre exibe a mesma face. Tem a mudança de fase, que é outra história, a gente vai ver depois, mas a face, né, o que eu digo, o hemisfério que está voltado é sempre o mesmo. Né? Aqui nessa figurinha fica bem claro isso, né? Você está vendo aqui, ela está fora de escala, mas a gente consegue ver, né? Como se a gente estivesse vendo do Polo Sul, né? Aqui está a Antártida na Terra. A Terra gira então a Lua gira em torno da Terra, né? Então a translação, e aqui a gente está vendo, né, a rotação dela, tá? Esse traço amarelo marca a rotação. A gente vê que ela gira também, ela tem rotação, né? Se ela não tivesse rotação, ela, pelo contrário, ela não exibiria a mesma face para a gente, tá? Ok? Bom, esse movimento sincronizado, né, ele vem em função das forças de maré, que depois a gente vai detalhar, tá? O que vem a ser. Tá? Mas basicamente, tá, a gente pode pensar que a Lua, né, está exagerado, obviamente é feito para fins de clarear a situação, mas a Lua ela tem aqui uma distribuição de massa alongada, né, na direção do raio vetor que liga o centro dela ao centro da Terra, tá? E o centro de massa dela é levemente deslocado do centro geométrico. Tá? Aqui está uma figura que mostra um pouco melhor isso. Né? Isso quer dizer que tem um pouquinho mais de massa, né, para o hemisfério que é voltado para a Terra do que para o hemisfério oposto. Ok? E bom, não se sabe se isso gerou, se a Lua já se formou assim e ela acabou, né, com isso sincronizando, né, porque aí realmente esse efeito de massa extra acaba dando, né, um passo a mais na questão da centralização e da sincronização, ou se quando houve lá a colisão, que a Lua ainda estava se formando, né, no estado líquido, ela acabou já se estruturando dessa maneira. Tá? Possivelmente a segunda hipótese é mais realista. Tá? Então a Lua se formou já por ação de maré da Terra, e aí com isso, né, naturalmente o hemisfério voltado para a Terra acabou ficando com um pouco mais de massa. Mas é pouca coisa, mas enfim, já é o suficiente para que a gente tenha, né, uma distribuição diferencial. E sempre assim que você tiver né, qualquer torque, né, ou qualquer tentativa de torque,
nessa estrutura, você vai ter uma força adicional, né, aplicada. Então, isso explica, né, de certa forma, o sincronismo, né, e assim, para a Lua adquirir esse sincronismo, vamos supor que ela fosse totalmente sincronizada hoje. Quanto tempo ela demoraria, né, nessa configuração para adquirir o sincronismo? Se pensa que não mais do que 20, 30 milhões de anos, né? Depois disso ela já estaria completamente sincronizada, rotação e translação, tá? Pela ação de forças de maré. Bom, a órbita da Lua, ela também é uma elipse, né? Como qualquer órbita de qualquer corpo, mas a princípio essa elipse é um pouquinho mais alongada do que a da Terra, mas é pouca coisa, né? Aqui está o desenho real dela, né? Como se tivesse visto de cima, tá? A Terra também está na mesma proporção e a Lua também na mesma proporção, né? Adequada aí para o tamanho da configuração, né? Ou seja, a configuração aqui está em escala, né? A excentricidade é 0,055, né? Isso faz aí com que você tenha, né, uma diferença da distância, né, do periélio e do afélio em torno aí de 12% mais ou menos, tá? E isso faz com que, de fato, a gente veja a Lua um pouco menor quando ela está no afélio do que quando ela está no periélio. É claro que assim, dá para notar isso, né? Vem essa história aí nos últimos 10 anos de superlua e não sei o que, coisa e tal, mas isso é meio bobagem, tá? De fato, você olhando no céu uma lua que aconteça no apogeu e meses depois você vai olhar outra lua que está olhando no perigeu, você não vai ver a diferença, né? Você só consegue ver diferença, né? Aliás, o ser humano, de modo geral, só consegue ver diferença com comparações. Então, aqui, por exemplo, né, você tem duas imagens da lua cheia, uma no perigeu, né, uma no apogeu, e aí, bom, aí eu comparo uma com a outra, né? Se eu bato uma foto com a mesma condição, né, com a mesma amplificação, numa situação e na outra, eu vejo diferença, né? Vou ver diferença de tamanho. Mas assim, olhando só no olho, não dá para notar a diferença, tá? E a mesma coisa se processa com o brilho, né? O brilho é pior ainda, porque vai depender da opacidade da atmosfera, se tem nuvem, se não tem. Então, assim, essa história de superlua é uma grande bobagem, né? Que, aliás, foi inventada por um astrólogo, né? Nem foi inventada por um astrônomo. Tá? Então, nem dê bola quando começa com esse papo aí de superlua, porque isso é realmente bobagem mesmo. E o que existe é lua, né? No perigeu, lua no apogeu, há uma diferença angular no tamanho, sim, né? Tá? Cerca de 12%, 13%, mas é isso. Assim, se você não bater a foto e comparar uma com outra, você não vai ver diferença no seu olho. Essa órbita da Lua, né, ela tem uma inclinação com relação à órbita da Terra, né? O plano de órbita da Lua em relação ao plano de órbita da Terra tem uma inclinação aí da ordem de 5 graus, né? Tá? Aqui tá, né? Aqui em vermelho está o plano de órbita e aqui em branco está o plano da órbita da Lua. São uma inclinação de 5 graus. Essa inclinação ela acaba sendo importante para explicar o mecanismo dos eclipses, né? Por que a gente não tem eclipse todos os meses, né? Se afinal de contas a gente tem lua nova e lua cheia todos os meses. Por conta dessa inclinação, né? Ela faz com que a ocasião, né? Para que a lua entre no cone de sombra da Terra ou o cone de sombra da Lua consiga atingir a superfície do nosso planeta só em ocasiões em que essa linha, né, que é a interceptação entre esses dois planos, o plano de órbita da Terra e o plano da Lua, né, tem uma linha de interceptação que não está desenhada aqui, depois a gente vai ver um desenho mais para frente, aí você tem sim a oportunidade de ter eclipses, né, 2 vezes por ano. Bom, além disso, né, lembrar que o equador da Terra é inclinado em 23,5 graus, né, em relação
ao plano de órbita da Terra, né? E aí mais 5 graus da Lua, então dá 28 graus e meio, né? Tá? De excursão em relação ao equador celeste. Okay? Bom, aqui na figura B está o sistema Terra-Lua em escala, né? Tamanho da Terra, tamanho da Lua e a distância, tudo está em escala certinho aqui, né? A distância Terra-Lua aí é mais ou menos 60 raios terrestres, tá? No atual momento, claro, tá? Porque também isso varia. Bom, então cai aí, né? A órbita da Lua ela é dinâmica, tá? Ou seja, ela tem variações, né? Assim como a órbita da Terra apresenta variações, a órbita da Lua também apresenta variações. Uma delas é a precessão de órbita, né, que a gente já chegou a citar aqui, de 18,6 anos, tá, que provoca a nutação, né, no eixo de rotação da Terra. Tá? Essa precessão é justamente em função dessa inclinação do plano da órbita da Lua com relação ao plano de órbita da Terra, né, de 5 graus. Porque se a gente notar que o vetor força, né, que o Sol exerce sobre a Lua, tá? E em relação ao vetor força, né, que a Terra exerce sobre a Lua, nós temos uma resultante, né, em determinadas situações abaixo e acima do plano, que aponta exatamente, né, tomada das componentes, aponta exatamente para baixo, né, do plano. Tá? Então, isso forçaria, né, a órbita da Lua a tombar, né, sobre o plano da órbita da Lua, tombar sobre o plano da órbita da Terra. Mas como a Lua está girando, né, tem um momento angular, isso gera então uma precessão da órbita da Lua. Não é precessão do eixo de rotação da Lua, é precessão da órbita da Lua, tá? Do momento angular orbital da Lua. Okay? A cada 18,6 anos. Né? Isso gera lá o famoso ciclo de Saros, né? Saros não é uma pessoa, Saros é uma palavra em grego que quer dizer repetição. Tá? Pelo fato de que a cada 19 anos você tem a repetição das fases da Lua na mesma data, né, do ano. Então, com isso você tem a possibilidade também de prever eclipse, né, porque se repete a fase, repete a condição de eclipse. Tá? Então, com esse ciclo você conseguiria também a descoberta, né, desses ciclos. Isso já foi lá na época da Babilônia. Tá? O pessoal já tinha descoberto essa precessão e esse ciclo, e tendo sabendo, né, de eclipses que ocorriam, eles já sabiam que dali a 19 anos você teria eclipse também, né? Só que não necessariamente no mesmo lugar, porque tem ali um probleminha que depois a gente vai comentar. Essa precessão então da órbita da Lua, né, é isso aí que a gente está vendo, né? Imagina aí que seja a órbita da Lua seja aqueles bambolês, né? Antigo, hoje a gente não vê mais, né? Que o pessoal botava ali na cintura e ficava brincando de bambolê, né? Tá? Então, a órbita da Lua faz esse movimento do bambolê, né? Okay? Que é o mesmo movimento, por exemplo, quando você pega lá uma moedinha e põe para rotacionar e ela já está ali quase caindo, né? Na mesa, que ela fica ali girando em cima da mesa até desabar. Tá? Então esse movimento é o movimento de precessão da órbita da Lua, né, que gera também a contrapartida na Terra, a nutação. Tá? Aqui está colocado aí, né, como eu veria isso, né, se eu fosse cada vez fosse acompanhando a órbita da Lua, tá, aqui à direita, né, nesse quadro animado aqui em rosa. Se eu fosse pintando o caminho que a Lua vai fazendo, né? Então eu vou vendo claramente essa precessão aí se estabelecendo, né, numa figura que inclusive é tridimensional, né? Porque ela aqui não dá para ver direito, mas ela está fazendo isso daqui, né? Ao mesmo tempo que ela está revolucionando o periélio, que é outro movimento que a gente vai comentar depois. Então, periélio não, perdão, perigeu, né? Que é perto da Terra, não do Sol. Então, além da órbita da Lua fazer esse bambolê, né? O ponto da órbita mais próximo da Terra, né? Que é o chamado perigeu,
ele faz um movimento também, né? Então, além desse movimento, né, do bambolê, vamos dizer assim que o ponto onde o bambolê toca, né, na cintura da pessoa também vai mudando. Então, ele vai fazendo aquele giro de rotação, né? E é como então se a órbita da Lua também rotacionasse, né, em torno aqui da Terra, vamos dizer, tá? Só que o período é um pouquinho menor, é 8,9 anos aproximadamente, né, 8,85 anos, tá? Esses dois movimentos eles acontecem simultaneamente, tá? O de perigeu, o avanço do perigeu, né, ou a precessão do perigeu, e a precessão da órbita em si, tá? De 18,6 anos, né? Era isso que estava aparecendo ali naquele GIF animado que eu estou tentando voltar aqui, não voltou. Está meio lento aqui o computador. Bom, agora sim, tá? Então, notem que esse movimento, né, esses dois movimentos, eles estão sincronizados aqui nesse GIF, né, numa situação real mesmo, tá? Porque vocês estão vendo aqui o tempo passar, né, nos próximos anos, nos anteriores e nos próximos anos, tá? Ok, então além desses movimentos, né, esses são os movimentos, né, que a órbita da Lua faz, né, de precessão e do avanço do perigeu, né? Então a órbita da Lua é dinâmica. Além disso também, a gente vai comentar depois, né, a distância Terra-Lua ela também vai variando com o tempo, tá? Mas aí já é um outro tipo de evolução dinâmica que está associado com as marés, tá? Bom, da órbita da Lua aqui vale a pena comentar, né, uma questão aparente que a gente observa aqui da Terra, tá? Que é a chamada libração, tá? Esse GIF animado que vocês estão vendo aqui, ele mostra, né, 24 luas cheias, né, okay? Fotografadas aí durante 2 anos aproximadamente, tá? Bom, o que a gente está notando, né? Embora a Lua apresente sempre a mesma face, né, o mesmo hemisfério, quase o mesmo hemisfério para a Terra, a gente nota primeiro o seguinte, né, o tamanho aparente, né, da Lua aqui nessas imagens, ela está variando, e isso não é descuido do fotógrafo, ele sempre usou a mesma condição, né? Isso aí é em função da Lua cheia, hora, né, acontecer no perigeu, hora acontecer no apogeu, então você vai ver a Lua um pouco maior, um pouco menor, tá? Mas não é isso que a gente está querendo chamar a atenção. O que a gente está querendo chamar a atenção é que parece que a Lua, né, enquanto ela aumenta e diminui o tamanho, ela tem um balancinho, né, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical, né? Ela completa um ciclo ali com essas duas movimentações, né? Então nós temos a chamada libração, né, leste-oeste na direção horizontal e a chamada libração na direção norte-sul, tá? Aí na vertical, né, dessa imagem que a gente está vendo, ok? Esse movimento não é um movimento real, né? A Lua não está lá tremendo na órbita, né, dela, né, em relação à posição média que ela adquire para o hemisfério que ela aponta para a Terra, tá? Esse é um movimento aparente, né? uma situação aparente, tá? Que a gente já vai explicar por que ela surge, tá? Bom, ela é uma questão de mudança de visibilidade, né? A Lua está próxima o suficiente para isso acontecer, né, da Terra. Então a gente sabe, né, que, por exemplo, em relação ao plano do equador da Terra, a Lua pode estar 28,5 graus acima desse plano, né, ou 28,5 graus abaixo desse plano. Então, quando a gente vê a Lua acima do plano, né, na nossa linha divisada aqui de Itajubá, por exemplo, tá, a gente consegue enxergar o polo sul da Lua bem visível, né, quando ela está na máxima excursão acima do plano, mas a gente não vê o polo norte, tá? Quando ela está mais ou menos sobre o plano do equador da Terra, a gente vê ali os dois polos mais ou menos tangencialmente. E quando a Lua está mais abaixo, né, do plano do equador da Terra, a gente não vê o polo sul da Lua e vê o polo norte relativamente bem. Então essa excursão
norte e sul acontece de acordo com onde a Lua está, né, com relação ao plano divisado do observador. Tá? Então, essa libração norte-sul, né, ela não vai acontecer só se eu fizer a observação de várias luas cheias ao longo de 2 ou 1 ano. Ela vai acontecer sempre, toda vez que a Lua completa uma órbita, né, eu vejo essa libração acontecendo. É claro que aí, como tem as fases alterando, às vezes essa libração não fica muito clara, né? Mas, de fato, ela acontece ao longo de um ciclo lunar simples também, porque a Lua vai estar acima ou abaixo do Equador, né, enquanto completar uma órbita. Tá? A libração leste-oeste, ela vai acontecer por conta da órbita lunar ser uma elipse. Né? Nós vamos ver no módulo de mecânica celeste que quando o corpo, né, em sua órbita está mais próximo do corpo central, ele tem uma velocidade de translação maior do que quando ele está mais afastado. Tá? Então, a Lua no perigeu tem uma velocidade orbital maior do que quando ela está no apogeu. E é claro que essa variação da velocidade orbital ela é contínua, né? Não é discreta. Então, aqui é mais lento, vai aumentando, aqui é máximo, vai diminuindo e assim vai. Bom, a gente já falou que existe sincronismo, né, entre rotação e translação. Tá? Só que esse sincronismo, né, pelo fato da órbita lunar ser uma elipse, não é um sincronismo perfeito. Né? Então, por exemplo, aqui, quando a Lua está no perigeu, a velocidade de rotação acaba sendo menor do que a velocidade de translação. Né? Ok? Como a Lua gira de oeste para leste, né, igual a Terra, e a velocidade de rotação é menor do que a translação, isso faz com que a Lua se atrase, entre aspas, né, tá, em relação ao sincronismo, e aí a gente vê mais a porção leste do que a porção oeste. No apogeu é o contrário, né, a velocidade de rotação é maior do que a velocidade de translação. Então, isso faz com que a Lua se adiante, né, em relação ao sincronismo, e eu vejo mais a porção oeste do que a porção leste. Tá? E é óbvio que esse fenômeno também é contínuo. Né? Então, a libração ela é um fenômeno que vai acontecer simultaneamente leste, oeste, norte e sul, dando aquele aspecto ali, né, de como se a Lua estivesse fazendo, né, um chacoalhar ali na medida em que ela vai na órbita. Mas é uma impressão que a gente tem. Tá? De fato, não é um movimento real a libração. Ok, fases da Lua. Né? Eu sei que provavelmente vocês já devem ter estudado fases da Lua desde lá do ensino fundamental. Né? E aqui a gente só salienta, né, que essas fases da Lua, tá, elas são apenas decorrência aqui da questão do ângulo de visibilidade. Né? O que é o ângulo de visibilidade? Isso vale para qualquer coisa que a gente observe. Né? O ângulo de visibilidade é fonte de luz, objeto iluminado, né, e observador. Né? Isso forma um ângulo, né? Porque você tem uma linha reta da fonte de luz ao objeto iluminado, e do objeto iluminado para o observador você tem outra linha reta. Então, entre essas duas linhas retas você forma um ângulo que a gente chama de ângulo de fase. Tá? E no caso da Sol, Terra, Lua, exatamente a mesma coisa. Né? A Lua basicamente tem luminosidade porque reflete a luz do Sol. Tá? E o aspecto que a gente vê da fase lunar, né, pelo fato da Lua ser esférica, tá, ele está relacionado ao ângulo de iluminação que a gente vê, né, que a gente enxerga com relação ao Sol. Tá? É importante citar que a Lua está sempre metade iluminada. Né? Tá? O Sol está sempre ali, ele está sempre iluminando, excetuando aí quando a Lua entra, né, no cone de sombra da Terra, né, ocasião que a gente tem um eclipse, mas de fato ela está sempre metade iluminada. Tá? E por que a gente não vê ela sempre metade iluminada, hora vê cheia, hora vê menos, hora vê nova? É isso aí que o desenho está mostrando para vocês. Tá? Tudo depende do ângulo que eu vejo, né, a Lua aqui da Terra. Tá?
Então, numa situação em que a Lua está mais ou menos aí entre nós e o Sol, né, eu não vou ver iluminação nenhuma, né? Ok? É uma Lua nova, né? Ao passo que se estiver na direção diametralmente oposta, né, a Lua vai estar completamente iluminada na minha linha divisada, tá? E aí nós temos uma Lua cheia. E tem os intermediários todos, né? A gente convenciona aí 4 fases da Lua, né? Nova, crescente, cheia e minguante, mas isso é besteira, né? Pura marcação assim desnecessária, né? A fase da Lua é uma coisa contínua, né? Ela vai, na medida em que ela se desloca na órbita da Terra, a fase dela vai mudando de forma contínua. Tá? A Lua mais ou menos aí tem uma variação no céu de 13,5 graus, né? Mais ou menos por dia, tá? E é contínuo isso, né? Então a fase vai mudando continuamente, tá? Não é blocada, né? É porque assim, é como a gente não vê a Lua 24 horas por dia, né? Só durante o período que ela está acima do horizonte. E aí a gente tende a ver a variação de um dia para o outro, né? Parece que a fase da Lua vai mudando de forma discreta, mas na verdade ela é contínua. Uma outra coisa que a gente precisa salientar, né, é a questão aqui da diferença entre o período orbital da Lua, né, que é de 27,3 dias, né? Ou seja, o que é o período orbital? Tá? É o período de intervalo de tempo, né, para a Lua cobrir 360 graus em sua órbita, tá? Ou seja, completar a órbita, né? Então isso dá 27,3 dias, tá? E o período sinódico, né, ou período de fases, que é maior, é 29,5 dias, né? Então, assim, né, o que é o período sinódico? O intervalo de tempo sucessivo, né? O intervalo de tempo entre 2 luas crescentes sucessivas ou entre 2 luas cheias sucessivas, tá? Dá 29,5 dias, né? E a questão de por que o período, né, de sinódico é maior do que o período orbital, aí em cerca de 2 dias, tá? A resposta vem do fato de que enquanto a Lua, né, tem o deslocamento em sua órbita, né, em torno da Terra, a Terra também está se deslocando em torno do Sol, né? E tem que lembrar, a fase é fruto do ângulo Sol-Lua observador, que está na Terra, tá? Então, esse ângulo vai mudar tanto com a mudança de posição da Lua em sua órbita, quanto com a mudança de posição da Terra em sua órbita, tá? Então, esse cartoon aqui mostra bem isso, né? A Lua parte de uma posição, ela está se movimentando e tal, mas a Terra também está girando, né, em torno do Sol, tá? Quando a Lua completa sua órbita aqui, né, os 360 graus, nota que o ângulo de iluminação que ela tinha aqui, né, que é Lua nova, né, nessa situação que ela partiu, não é o mesmo, né, porque a Lua nova, a Lua teria que estar entre a Terra e o Sol, por aqui. Então ela tem que girar um pouco mais em sua órbita para ir para o mesmo ângulo de iluminação, tá? Esse tanto que ela tem que girar mais dá esses 2 dias a mais, tipicamente, tá? Então, questão, né, dessa diferença entre o período orbital e o período entre 2 luas, né, com a mesma fase, é simplesmente explicado pela movimentação contínua, né, tanto da Lua em sua órbita quanto da Terra em sua órbita. Ok, vamos falar então sobre forças de maré, né, e alterações na dinâmica do sistema Terra-Lua, tá? É bom salientar aqui que esse termo forças de maré é um vício, né? Não existe força de maré, tá? O que existe é força gravitacional, tá? A força de maré que se fala é a força gravitacional pura e simples que a gente já conhece, né? Ali modelada pelo Newton, né? Ali no século 17, tá? Mas então por que a gente usa esse termo, né, força de maré?
tá? E por que que ele assim, cria, né, um diferencial, já que a gente está acostumado a calcular a força gravitacional, né, em física, né, entre dois corpos, você considera esses dois corpos como partículas, né? Tá? Simplesmente são duas partículas, então você tem lá, né, G vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. Perfeito, só que o problema é o seguinte, né, o sistema Terra-Lua, tá, ele está próximo o suficiente, né, entre si para que a gente tenha diferenças de força gravitacional, tá, de um ponto para outro. Tá? Então, por exemplo, né, aqui nesse cartoon, né, nesse desenho, esse ponto aqui que está mais, tá aqui, né, com a Lua exatamente sobre a sua cabeça, ele está mais próximo da Lua do que o ponto diametralmente oposto na Terra. Tá? Está mais próximo quanto? Está mais próximo em um diâmetro da Terra, que dá aí uns 12, quase 13 mil quilômetros. Tá? A distância Terra-Lua média é da ordem de 384 mil. Né? Aí você diz, mas poxa, 12 mil, né? 12 para 384 já faz diferença? Já faz diferença. Tá? Então, a ação, né, da força gravitacional ao longo de um corpo extenso, ela vai criar o que a gente chama de diferencial de força, né? Tá? Então, se você analisa essa força gravitacional da Lua, né, sobre massas de teste, né, nesses 5 pontos que estão aqui, né, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o centro da Terra, e depois faz perdão, uma diferença, né, desses 4 pontos com relação ao ponto central da Terra, né, que é o centro de massa da Terra, você vê que existe uma força diferencial. Aqui está diferencial, né? Está um delta, né? Tá? Mas é um diferencial, né? No fundo, não deixa de ser. Tá? E esse diferencial ele está associado, né, obviamente aqui, né, tem toda a dedução lá no texto do apostilado, né? Eu não vou repetir aqui, mas a gente vê que ela tem relação com a massa, tá? Com a massa do corpo, né, que está provocando a maré, tá? No caso aqui seria a massa da Lua, tá? Com o raio do corpo que sofre a maré, tá? Aqui no caso seria o raio da Terra, e com a distância entre os dois corpos ao cubo. Tá? Isso aqui é uma generalização, tá, gente? Vale para qualquer situação. Então aqui, por exemplo, quem mais que pode exercer, né, uma força de maré sobre a Terra? O Sol também ele tem importância, né? Embora ele esteja muito distante, essa distância ao quadrado vai ser complicada, porque ela vai ser, ao cubo, perdão, né? É uma distância grande. Tem que lembrar que a massa do Sol também é muito grande, né? Muito maior do que a massa da Terra, tá? Então, sim, o Sol exerce força de maré sobre a Terra, tá? Mas a gente já vai ver que a Lua ainda é o principal componente, né, desse diferencial de força sobre o planeta Terra. Tá? Então, tipicamente, quando eu faço, né, a comparação dessa força diferencial que a gente deduziu ali, né, da Lua sobre a Terra e do Sol sobre a Terra, tá, isso dá um fator 2,2, ou seja, basicamente ali a Lua exerce, né, um efeito de diferencial de força, né, que a gente chama de força de maré, sobre a Terra, que é 2 vezes maior do que o Sol exerce. Tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque essa ação é vetorial. Né? Tá? Então, a Lua vai ter um peso 2, né, nessa soma vetorial, e o Sol peso 1. Tá? Por isso que quando a Lua e o Sol contribuem para a mesma direção, tá? No caso de uma lua nova, né, ou de uma lua cheia, tá, que aí eu tenho a mesma direção de ação, né, tanto da Lua quanto do Sol, as marés são um pouco mais extremadas, né? Okay? Elas são maiores, né, na Lua cheia e na Lua nova do que nas outras fases da Lua. Tá? Nas fases de quadratura, né, quando eu tenho Lua crescente ou Lua minguante, tá, as marés são menores.
tá? Porque aí o efeito de soma vetorial é em 90 graus e aí ele fica diminuído, tá? Bom, a sucessão, né, de maré alta e maré baixa, tá, é mais ou menos aí, está vinculada, claro, né, também à rotação da Terra, tá? Mas ela não ocorre exatamente a cada 24 horas, porque nós temos aí a direção da Lua mudando, né? A gente já falou, a Lua anda em sua órbita cerca de 13,5 graus por dia, né? Então, a sucessão, né, de marés altas e baixas, né? Por exemplo, qual é o intervalo de tempo entre duas marés altas, né? Não dá exatamente 12 horas, dá um pouco mais porque a Lua se movimenta em sua órbita, né? Então dá ordem de 12,9 horas, tá? Quase 13 horas de diferença, tá? Então essas marés vão mudando de horário, né? Tá? Na medida em que a Lua vai girando em torno da Terra. É claro que assim, né, marés reais, né, são complicadas assim de você prever, né, porque as águas, né, sobre a superfície da Terra, elas não são assim, não tem uma profundidade assim tão significativa em relação ao raio do planeta, né? Então elas estão sujeitas ali à ação da plataforma continental, né? Tem a ação dos continentes também, né? Tem arrasto com o leito, né, dos oceanos, então é um pouco mais difícil e complexo de prever, né, a questão de marés altas e marés baixas, né? Tá? Mas já existem modelos, né, e são bastante eficientes, né, nesse sentido, na previsão de marés. Tá? Aqui no Brasil, quem faz esse serviço de previsão de marés é a Marinha, né? O Observatório Nacional no Rio fazia, né, até um bom tempo atrás essa previsão, né, mas depois a Marinha começou a assumir e hoje basicamente a Marinha replica, né, o que é feito aí a nível mundial. Existe uma rede mundial, né, para aprimoração da previsão, né, de modelos de previsão de maré. Tá? E aí você consegue estabelecer isso com relativa precisão. É claro que, né, você tem a precisão básica, né, que é a precisão associada à posição de Lua e Sol, né, e a plataforma continental, as características e tal. Mas existem outras coisas que podem influenciar na maré, né, que são aí já de cunho meteorológico, né? Então, por exemplo, você tem lá um centro de baixa pressão ou de alta pressão, ou um ciclone passando, ou enfim, né, isso daí pode amplificar, né, efeitos de maré, tá? Então não é só exatamente aí a questão, né, da influência gravitacional da Lua e do Sol, tá? Chama atenção também, né, que assim os efeitos de maré não são uniformes, eles dependem também muito de como é a plataforma continental, né? Então aqui, por exemplo, tem aqui algumas regiões do Canadá, da França e outras ao longo do mundo, né, que tem ali um aspecto de maré bem extremo, né, ao longo do dia, né? Aqui está vendo um canal aqui que fica seco e aí de repente, né, de repente não, né, ao longo do dia a maré vai subindo e o canal vai enchendo e você pode andar com um barco no canal, tá? Então, alguns lugares apresentam ali, né, um regime de marés que é normal, é diário, né? O pessoal já sabe que é assim, né? Porque a plataforma continental ali é muito rasa, né, por uma região muito grande e isso acaba causando esse diferencial grande na maré. E existem outras situações em que a maré fica muito mais alta, né? Tá? Como eu já falei, tanto aí por uma questão, né, de combinação, às vezes, né, você tem, por exemplo, a Lua no perigeu vai influenciar, né, ter uma maré um pouquinho mais alta do que se ela estiver no apogeu. Se isso acontecer junto a um equinócio, né, em que as ações da Lua e do Sol estão mais ou menos no mesmo plano, né, também influencia, tá?
E aí a maré pode ficar mais alta e, além disso, ainda tem os efeitos meteorológicos. Então, aí, por exemplo, aqui tem a cidade de Paraty, que talvez alguns conheçam, aí no litoral, não muito longe aqui de Itajubá, né, no litoral carioca, né, litoral fluminense, perdão, né, de vez em quando a maré aqui fica, né, fica alta aí, preenche aí as ruas da cidade, dá um prejuízo aí lascado, tá? Então, assim, pode acontecer, né, de algumas situações em a maré ficar um pouco mais extremada que o normal. Tá? Bom, uma coisa importante das forças de maré é que elas estão diretamente aqui relacionadas, né, com a evolução do sistema Terra-Lua. Tá? Então, a gente já comentou sobre o sincronismo, né, rotação-translação da Lua, tá? Ele é decorrente de forças de maré, mas as forças de maré elas agem tanto, né, da Terra sobre a Lua, e isso causou o sincronismo, quanto da Lua sobre a Terra. Então, é uma situação acoplada, né, em que você progressivamente vai dissipando energia, né, de movimento e rotacional, tá, ao longo dos bilhões de anos de evolução do sistema. Tá? Basicamente, então, é uma espécie de ladrão, né, de momento angular total do sistema. Okay? Então, isso leva, né, ao sincronismo da Lua, já levou, né, no passado, continua mantendo, tá? Ao aumento progressivo, né, da distância Terra-Lua, uma taxa de quase 4 centímetros por ano, e no aumento do período de rotação da Terra. Tá? Também está relacionado com isso. Basicamente aqui, né, a gente tem uma situação em que o bojo de maré, né, a região onde você está com maré alta, né, nos dois extremos aqui, né, da situação, tá, 180 graus afastado, não está exatamente alinhado com o raio vetor Terra-Lua. Por que isso? Né? Porque a Terra tem rotação e essa rotação arrasta esse bojo de maré. Tá? É pouca coisa, é da ordem de pouquíssimos graus, né, de diferença, mas essa diferença ela já é significativa porque se eu imaginar que esse bojo tem uma massa, né, e esse também, tá? Só considerando essas duas massas, né, claro que aqui o efeito está bem exagerado, eu vou ter então forças gravitacionais, né, puxando a Lua, esse bojo e esse bojo. Tá? Esse bojo de cá, né, mais próximo, tende a acelerar a Lua em sua órbita, tá? Ao passo que o bojo, né, diametralmente oposto, mais afastado, tende a frear a Lua em sua órbita, né? A Lua orbita nessa direção. O problema é que, como esse bojo está mais afastado, a atração dele é menor. Tá? Então, existe, né, uma aceleração líquida que é muito pequena. Tá? Aqui o efeito está bem exagerado. Tá? É uma aceleração líquida, né, contínua na Lua. Né? Então, se eu acelero continuamente a Lua, né, eu vou aumentando a velocidade orbital dela aos poucos. Tá? Okay? Esse aumento de velocidade orbital, né, se a gente for fazer pela manutenção do momento angular, leva necessariamente, né, forçosamente, ao aumento do raio, a distância Terra-Lua. Então, essa taxa de aumento, né, de 4 centímetros por ano, quase, é em função da ação de maré. Tá? Progressivamente também, né, a ação das marés, né, pelo arrasto, né, desses bojos, né, na crosta, né, terrestre, tá, vai freando a rotação da Terra também. Tá? Isso é claro, a gente já comentou aqui, né, da evolução. Tá? Aqui está um pouco maior, né, a evolução desde que a Terra nasceu. Né, se pensa que a Terra nasceu aí com um período de rotação da ordem de 7 horas apenas. Tá? E isso progressivamente foi aumentando, né, pela ação de força de maré. Aí nós tivemos aqui esse evento, né, de 21 horas de ressonância, né, que é um modelo de ressonância, tá, que eu não vou entrar em detalhe aqui porque é complicado. Okay? Depois que saiu dessa ressonância, então nós voltamos aí à taxa
de diminuição, né, contínua da rotação, tá? Se você botar no papel, né, essa evolução, né, botar computacionalmente, isso inclusive era uma das oficinas antigas, né, que eu aplicava no presencial, que eu não estou aplicando mais, né, por N razões, mas enfim, a gente vê que a tendência do sistema é adquirir uma milhões de anos, né? O que é a sincronização perfeita? É o período de rotação da Terra, período de rotação da Lua e o período de translação da Lua serem exatamente iguais, tá? E isso demoraria aí bilhões de anos para acontecer, né? É claro que a gente não leva em conta aí a evolução do Sol, né? Depois a gente vai comentar um pouco sobre a evolução do Sol no capítulo do Sistema Solar, que provavelmente aí vai acabar com os oceanos da Terra muito antes disso, né? Então, não é exatamente essa evolução que a gente espera se a gente considerar todas as componentes evolutivas do Sistema Solar, tá? Mas aqui é só para dizer que a tendência das forças de maré é de frear, né, a rotação da Terra, aumentar a distância Terra-Lua, né, e manter o sincronismo que a Lua tem em sua órbita. Ok, vamos falar então sobre eclipses, né? Eclipses do Sol e da Lua, tá? Bom, vocês viram ali, a gente já comentou sobre a órbita da Lua, né, que ela é inclinada em cerca de 5 graus, né, com relação à órbita, o plano, né, orbital da Terra, tá? E assim, essa questão dos eclipses, né, depende da projeção de sombra, tá? Essencialmente, quando a gente fala eclipse, a gente tem que pensar sombras projetadas, né? Então, no eclipse do Sol, a gente tem a sombra da Lua projetada, né, sobre a Terra, né? E no eclipse da Lua, a gente tem a sombra da Terra projetada sobre a Lua. Para que isso ocorra, a gente tem que ter um alinhamento aí quase perfeito, né? No caso do eclipse do Sol, eu teria que ter um alinhamento quase perfeito entre Sol, Lua e Terra. No caso do eclipse da Lua, um alinhamento quase perfeito entre Sol, Terra e Lua, tá? Esses alinhamentos perfeitos, né, em face desses planos orbitais não serem coincidentes, eles só vão acontecer 2 vezes por ano, né, quando a linha de intersecção, né, entre o plano orbital da Terra e o plano orbital da Lua, né, que a gente chama de linha dos nodos, tá? Ok? Que é essa linha aqui, tá vendo? Né, linha dos nodos, ok? É a linha de intersecção entre os dois planos, tá? Então, quando essa linha coincidir com a linha, né, que liga o centro da Terra ao centro do Sol, tá? Isso vai acontecer 2 vezes por ano, né? Aqui nessa situação e nessa situação. E se, né, quando você tiver essa situação acontecendo, né, você tiver uma lua nova e uma lua cheia, você vai ter a possibilidade então de ter eclipses, né? Então, assim, numa média, né, bem geral, tá? A gente tem 4 eclipses por ano, né? 2 eclipses da Lua, né? E 2 eclipses, né, nas luas cheias, quando a gente tem esses duas ocasiões, e 2 eclipses do Sol, né, nas luas novas dessas ocasiões. É claro que isso pode variar um pouco, né, por conta do sincronismo exato, né, entre a oportunidade de você estar com essa coincidência e as ocorrências das luas novas e cheia. Você pode ter aí um mínimo de 2 eclipses, né, no ano, que os 2 seriam solares, e um máximo até de 7 eclipses, né, acontecendo, tá? Mas em média é isso aí, são 4 eclipses por ano. Então, no eclipse do Sol, né, nós temos essa situação, que aqui está fora de escala, né? Sol, Terra, Sol, Lua, Terra, tá? A sombra, né, da Lua é projetada em algum ponto, né? Em algum ponto não, numa pequena região da superfície terrestre, né, que é o chamado cone de sombra, e nós temos aqui o cone de penumbra, né, também, tá? Como a Terra tem rotação, né, e também a Lua tem translação, tá?
esse cone de sombra, a ponta do cone de sombra, né, ela vai ter uma dinâmica, né, de movimentação sobre a superfície terrestre, né, formando aqui uma faixa que a gente chama de faixa de totalidade, onde de fato a Lua encobre o Sol, né, de forma aparente. Tá? Aqui tem imagens, né, um GIF animado feito com imagens reais, né, feita lá pelo Observatório, né, Espacial do Clima, que fica no ponto Lagrange L1 da órbita da Terra. Então ele consegue ver a Terra inteira de uma vez só. E ele consegue fazer umas imagens bacanas, por exemplo, do eclipse acontecendo, né? Então essa mancha preta que vocês veem aqui se deslocando, né, sobre o globo terrestre é exatamente a ponta do cone de sombra da Lua, né, durante um eclipse do Sol, né, que ocorreu. Tá? Ok? Eclipses do Sol a gente pode ter de 4 tipos, né? A gente pode ter um eclipse total, né, que é quando a Lua encobre totalmente, né, o Sol, aqui, quando visto da Terra. Tá? Isso significa, né, que você está em algum ponto, né, dentro do cone de umbra, né, ou cone de sombra da Lua. Tá? Você pode ter um eclipse anular, né, quando a Lua não cobre completamente o Sol. Tá? E aí nesse caso a gente estaria aqui dentro, né, do cone afocal, né, que a gente chama. Tá? Essa situação ocorre por quê? Né? Lembra que a Lua ela tem uma mudança de tamanho aparente, né, porque a órbita é elíptica. Né? Então, hora a gente vê a Lua um pouco maior, hora um pouco menor. Tá? Então, vai ter situações em que ela está menor, angularmente falando, do que o Sol, e aí ela não cobre o Sol inteiro. Né? E aí a gente tem aqui uma espécie de anel em volta, que a gente chama de eclipse anular. Tá? E tem a situação do eclipse parcial também, né? Quando você não está ali dentro da faixa de totalidade ou da faixa anular. Tá? Você está no cone de penumbra. Né? Então, o que você vai ver é só parte, né, do Sol sendo coberta pela Lua. A gente chama isso de eclipse parcial. Então, mesmo num eclipse total, vamos dizer que você esteja na faixa de totalidade, durante um certo tempo você vai ver a Lua, né, progressivamente cobrindo o Sol. Então você pega uma fase de parcial também. Tá? E por fim nós temos aqui o eclipse híbrido, né, que é um eclipse que na verdade vai ter parte vai ser anular, né, parte da faixa de totalidade vai ver como anular, e parte da faixa vai ver como eclipse total. Por que isso? Né? Você está numa situação assim que a distância Terra-Lua é tal, né, que o cone de sombra praticamente termina, né, a pontinha dele quase que em cima da superfície mesmo da Terra. Como a faixa de totalidade, né, percorre a Terra inteira e a Terra é curva, né, é esférica, então partes vai estar na parte afocal, né, que a Lua não cobre totalmente angularmente o Sol, e parte vai estar nessa situação aqui, né, em que a Lua cobre totalmente o Sol. Tá? Então a gente chama de eclipse híbrido, né, porque ao longo da faixa de totalidade a circunstância do eclipse muda, né? Você pode ter partes com anular e partes com total. Tá? Bom, é importante dizer que independente, né, da situação, tá, um eclipse do Sol não pode ser visto totalmente a olho nu, né? Porque você olhar para o Sol com a sua visão causa problema, né, de cegueira. Tá? É muita luz e tem a própria radiação ultravioleta e a radiação infravermelho que afeta os olhos, né, se você ficar olhando por um longo período de tempo. Tá? Somente na fase de totalidade, quando a Lua realmente cobre todo o Sol, né, que aí a gente consegue ver aqui a coroa solar, que é uma parte mais externa e menos brilhante do Sol, né, só dá para vê-la quando a parte principal do Sol está tapada. Né? Aí nessa fase tudo bem, você pode olhar, enxergar olho nu, não tem problema, mas aqui, por exemplo, um eclipse anular você não pode, né? Por mais que a maioria do Sol esteja coberta, tá? Ainda tem boa parte aqui suficiente para estragar os seus olhos.
Ok, bom, ele é um espetáculo raro se a gente considerar um determinado ponto. Oh, perdão. Vamos voltar lá. Ele é um espetáculo raro, né, o eclipse do Sol, se a gente considerar um determinado ponto da Terra, né? Tá? De modo geral, assim, como eu falei, nós temos aí tipicamente 2 eclipses do Sol por ano, né, em média, tá? Então não é tão raro assim, mas o problema é que a faixa de totalidade, né, tô falando agora de eclipse total mesmo, né, ou anular, tá? Ela vai cobrir só uma pequena região, né, na superfície terrestre, tá? Então, se a gente considerar um determinado ponto qualquer da Terra, né, eu posso ter ali um intervalo muito grande, de até 300 e poucos anos, 370 anos, eu acho, se não me engano, entre um eclipse e outro. Às vezes você dá sorte, né? Às vezes, de um intervalo de poucos anos, né, você vai ter 2 fenômenos acontecendo, tá? Ok? Mas às vezes não, tá? Às vezes você tem que esperar ali 300 e poucos anos, né? Então, só para exemplificar um pouco isso, né, eu coloquei lá uma figura, né, no texto apostilado, né, dos próximos eclipses aí de até 2021 a 2040, se não me engano. E aqui no Brasil a gente vai ter alguns eventos, né, em algumas regiões, tá, mas todos eles são eclipses anulares, tá? Os vermelhos são anulares, os em azul são eclipses totais, e aqui esse que tem azul e rosinha, né, são híbridos, tá? Então aqui nós vamos ter um eclipse, né, próximo, se eu não me engano, aqui no Brasil, tá aqui, 14 de outubro de 2023, então mais ou menos daqui a 2 anos, né? É anular, vai pegar aqui parte, né, da região norte e nordeste do país, tá? Depois nós temos um aqui em 6 de fevereiro de 2027, né, que vai pegar aqui, são as pontinhas aqui do litoral do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, a maior parte é no mar mesmo. Depois nós temos também anular, tá? Todos eles são anulares. Esse aqui de 26 de janeiro de 2028, né, que vai pegar aqui parte do Amazonas e do Amapá, tá? Um pouquinho do Pará também. E por último, esse aqui de 12 de setembro de 2034, que vai passar lá só pela região sul do país, tá? Ok? Então, assim, nota, né? Por exemplo, se eu pegar essa região aqui do Amazonas, ó, né, de intersecção entre essas 2 linhas, eu vou ter num intervalo de 5 anos, né? Menos de 5 anos, né? 14 de outubro de 2023 a 26 de janeiro de 2028, eu vou ter 2 eclipses do Sol, ainda que sejam 2 anulares, mas vão ser 2 eventos, né? Aí você diz, mas você não disse que era 370 anos? Não, depende, né? Em média é isso, tá? Agora pega, por exemplo, Itajubá, já não vê um eclipse, uma faixa, né, de totalidade ou anular há sei lá quanto tempo, né? Então depende um pouco, tá? Mas em média é isso, são 370 anos, né, para um eclipse total. Pode ser, né, até 370 anos para um eclipse total acontecer no mesmo ponto, né, da Terra, tá? Bom, a visão do eclipse total é bastante interessante, né? Uma coisa que realmente eu recomendo fazer, né? Tem aquelas famosas listas, né? Coisas que você não pode deixar de fazer antes de morrer. Ver um eclipse total do Sol é uma delas, tá? É um negócio realmente espetacular e diferente, né? E eu realmente recomendo, vale a pena, tá? Para quem puder, obviamente. Ok, vamos falar um pouquinho então aqui sobre os eclipses da Lua, né? De modo geral, eclipses da Lua, né, a gente consegue ver melhor, né, do que eclipses totais do Sol. Certamente, acho que todos vocês já viram um eclipse total da Lua na vida de vocês, né? Mas talvez não tenham visto eclipse total do Sol, né? E não é porque um é exatamente mais raro do que o outro, não é isso. É porque, basicamente, quando acontece um eclipse da Lua, meio hemisfério da Terra consegue enxergar, né?
todo o hemisfério da Terra que está voltado para a Lua naquele momento consegue enxergar a Lua eclipsada. Ao passo que num eclipse do Sol, só quem está dentro da faixa de totalidade é que consegue ver, né, o Sol totalmente encoberto pela Lua. Então, assim, é uma questão de cobertura, né, na superfície da Terra em termos de visibilidade do fenômeno. Tá? Bom, tipicamente a gente tem aqui 3 tipos de eclipse da Lua, né? Nós temos aqui o eclipse também como a Lua, né? A Terra projeta um cone de sombra e um cone de penumbra, né? Tá? Então, quando a Lua só passa por dentro do cone de penumbra, nós temos o eclipse penumbral, né? Esse eclipse, a Lua tem ali uma queda, né? Um pouco de luminosidade, particularmente mais de um lado do que de outro, né? Que é o lado que está mais próximo do cone de sombra. Só que nem sempre é muito fácil de verificar isso, né? Assim, a olho nu, dificilmente você consegue ver diferença. Tá? Nós temos aqui o eclipse parcial, né? Quando só parte da Lua entra dentro do cone de sombra, né? da Terra. Tá? E aí, bom, aí é bem notório, né? Você consegue enxergar ali como se parte da Lua deixasse ter sido iluminada, né? E durante o eclipse total da Lua, nós temos uma situação na qual a Lua está totalmente imersa, né, dentro do cone de sombra da Terra. Tá? Nessa situação, inclusive, a Lua adquire aí uma coloração marrom avermelhada, né, e nós já vamos ver por que isso acontece. Né? Aí vem o pessoal aí com os termos meio esquisitos, aí de novo, lua de sangue, não sei o que, coisa e tal, né? Bobajada toda, tá? Mas a gente vai ver que isso simplesmente aí é decorrência, né, de iluminação residual que passa através da nossa atmosfera. Tá? Não tem absolutamente nada a ver aí com esse ponto de vista sanguinário aí, que não tem nada a ver com a beleza do espetáculo. Bom, a questão então do aspecto avermelhado, né, no eclipse total da Lua, ele vai ocorrer pelo seguinte, né, a nossa atmosfera ela é um meio translúcido, né? Não é um meio transparente. Tá? E o que isso significa? Né? Significa que nós vamos ter duas coisas, né? Quando um raio de luz atravessa a nossa atmosfera. Tá? A primeira é uma refração, né? Tá? Então, refração ela vai ter um desvio angular, né? Na direção original dos raios de luz. E o segundo uma coisa que acontece que a gente chama de espalhamento seletivo. Tá? O que é isso? Né? Quando a luz ela interage, né, com as partículas do gás atmosférico, ela pode ser absorvida ou ela pode ser espalhada, que é a maior parte das ocasiões. Esse espalhamento, né, ele é um espalhamento no qual o regime acontece, né, numa situação em que a seção de choque, né, dessas partículas ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda da luz na quarta potência. Tá? O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que quanto maior o comprimento de onda da luz, né, que está incidindo, tá? Tanto menor vai ser o espalhamento, né, daquela luz que está incidindo. Tá? Então, quando a gente entra com a luz do Sol na atmosfera, a luz azul é mais eficientemente espalhada do que a luz vermelha. Tá? A luz vermelha ela consegue, né, um caminho livre médio dentro da atmosfera muito maior do que a luz azul. Tá? Então, o que acontece? Num eclipse, né, a princípio a sombra da Terra está sendo projetada, né, e a Lua vai entrar nessa sombra. Né, tá? Só que a atmosfera da Terra, por mais ralinha que seja, né, ela vai refratar a luz do Sol, ela vai agir como uma lente, né, uma lente anel, tá? Refratando raios solares para dentro do cone de sombra. Tá? Então, onde supostamente não deveria haver luz solar, acaba tendo, porque ela foi refratada pela atmosfera da Terra. Só que não é qualquer luz, né? Porque como essa luz passa pela atmosfera, a maior parte da luz de comprimentos de onda menores, né, azul, verde, etc., vão ser
espalhados, né? Ao passo que os comprimentos de onda maiores, né, amarelo, laranja e vermelho, vão passar com mais facilidade. Então, esse cone de sombra vai ser preenchido preferencialmente aqui com luz mais avermelhada. Tá? Aí a lua entra no cone de sombra e a partir do momento, né, que ela está mais próxima do cone de sombra, ou dentro, né, inserido já dentro, essa luz avermelhada, então refratada pela atmosfera da Terra, acaba iluminando a lua, tá? Dando esse aspecto aqui marrom avermelhado, né? É claro que quanto mais próximo do centro do cone de sombra, tá? Essa imagem aqui é bastante bacana, porque o fotógrafo teve o cuidado de dispor, né, imagens da Lua ao longo do eclipse, né? Lembrando que a Lua se movimenta, né, na sua órbita, de modo a que a gente veja bem aqui, né, a sombra da Terra projetada na distância da órbita da Lua, tá vendo? Ok? Então, a parte mais central aqui, né, da sombra, obviamente, ela vai ter realmente uma iluminação menor, né? Então, a Lua fica mais marrom aqui, né, meio apagadinha. Tá? Ao passo que mais próximo da borda da sombra, né, aí você já tem um clareamento maior. Né? Mas, de qualquer modo, essa coloração avermelhada é só isso, gente. Tá? É luz refratada através da nossa atmosfera, né, de modo seletivo para dentro do cone de sombra da Terra. Existe uma escala aqui informal, né, feita pelo Dijon há alguns séculos atrás aí, para o aspecto, né, do eclipse lunar, né, conforme o que você enxerga, né, se ele é muito escuro, com porções da Lua quase invisíveis, quase sem notar, a gente já não enxerga mais olho nu, até aqui uma escala 4, né, que seria aí um eclipse muito brilhante, né, com a cor alaranjada e tal. Isso depende essencialmente do estado da atmosfera no instante do eclipse, né, tá? Da quantidade de nuvens que esses raios vão atravessar e etc e tal, tá? Não necessariamente sujeira, mas tem a ver com a quantidade de nuvens também que essa luz que vai para dentro do cone de sombra atravessa, né? Quanto mais nuvens, menos luz vai entrar, obviamente. Mas assim, existe alguma relação, né, entre erupções vulcânicas e eclipses mais escuros, né? Porque aí você tem um material particulado em maior quantidade na alta atmosfera e isso barra, né, um pouco a entrada de luz para dentro do cone de sombra, né? Então, por exemplo, aqui, né, no eclipse de 1992, logo após a erupção do vulcão Pinatubo, né, nós tivemos aqui um eclipse